E a vida saudável, ela parte do quê? Primeiro, qualidade de sono. 8 horas, 6 a 8 horas de sono contínuo, escuro total e silêncio total, que é muito difícil, como nós estávamos conversando em off aí. É muito difícil as pessoas que conseguem fazer isso. E cada hora de sono antes da meia-noite equivale a 2 horas de sono da meia-noite às 4. E equivale a 3 a 4 horas do sono depois das 4 da manhã. Então, quer dizer, se você ir dormir às 10 horas da noite e acordar às 4h30, 5 horas, que é o que eu faço, que eu estudo 4 a 5 horas todas as manhãs, você já dormiu o suficiente, desde que tenha isso aí, e você acorda descansado. Às vezes a pessoa dorme 10 horas e acorda cansada. Gerenciamento do estresse. Quem é que hoje não é estressado? Mas hoje as nossas questões emocionais, socioemocionais, elas estão disruptivas. Todo mundo está estressado por isso, preocupado com aquilo, ansioso com aquilo outro. O uso de certas medicações contínuas, principalmente aquelas sem prescrição. Cada remédio, se você pegar, cada medicamento, se você pegar a bula dele lá, você vai ver todos os efeitos colaterais, sabe? Tem gente que diz, eu nem leio a bula, senão eu não vou usar o medicamento. A minha esposa, quando saiu do primeiro infarto, que ela saiu desenganada do hospital, ela saiu com 16 medicamentos. Na época eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje. Eu estava entrando para a área natural. Estudando a bula dos 16 medicamentos, 6 eu não dei. Porque eu vi que a interação entre eles, estudando as bulas, né? A interação entre eles poderia levar a minha esposa a óbito. Eu só dei 10, hoje ela só usa 3. E depois que eu fiz certas adaptações, entrando, aprendi mesmo a saúde integrativa, ela nunca mais infartou. Então, quer dizer, nós temos, né, a natureza, o universo, Deus, o Criador que quiser, ele criou tudo perfeito e a natureza nos oferece isso. Eu tenho que aprender a utilizar isso. Cada planta que está ali, aquela planta lá que tu corta no teu quintal, que tu não serve nem para quê, tu não sabe nem para que serve, ela tem uma serventia. Aquilo que tu joga no fogo lá, que tu joga no lixo, ela só existe porque ela tem uma serventia. Hoje, com a internet, tu bota ali no Google, ali, lens ali, tira a foto, ela te diz tudo para que serve aquilo ali. Muita gente não faz. Então, tudo tem um porquê. A medicina natural, ela nos oferece praticamente a saída ou a cura para quase todos esses males que nós temos. Claro que não vamos prescindir, naquele momento da necessidade, de tudo isso que a indústria farmacêutica estudou, pesquisou e nos oferece. Agora, o nome já está dizendo, é remédio. Ele vai remediar. Por exemplo, febre. Hoje, se a pessoa tiver com 37,3, a pessoa já quer tomar um antitérmico. A febre é uma defesa do organismo. Eu ensino lá meus pacientes, eu ensino nas palestras, eu dou muita palestra em escola. Mães, quando o seu filhinho tiver com febre, deixa a febre. Tenha em casa um magnésio transdérmico, passa no joelhinho dele ali, massageia, e passa ali e deixa a febre, deixa ela aí aos 38, aos 39, que ele não vai convulsionar, não vai, entende? E aquela febre vai eliminar o vírus, a bactéria, o fungo, é o que eu falei da hipertermia para o tratamento. A febre, ela vem para ajudar. Hoje, o coitado do pediatra tá lá em casa na madrugada e a mãe liga, meu filho tá com 37, ele tá, tudo bem, dali a pouco ele tá com 37,3. Ela acorda 3, 4 vezes o pediatra e diz, não, então dá um antitérmico, você não vai me acordar a noite inteira. Mas não, a febre tem que deixá-la agir. Ela veio para matar o vírus, o fungo, a bactéria. Eu digo para vocês assim, ó, qualquer um de vocês, se vocês pegarem um termômetro e medirem a temperatura basal de vocês, durante 7 dias, a primeira acordada da manhã lá, 6 horas, 5 horas que tu acordar, sem se mexer, pega o termômetro e mede. Durante 7 dias e anota. Ali, se for digital, quando ele apitar, deixa mais um pouquinho, tira. Se for de mercúrio, deixa 10 minutos. Eu garanto para vocês que dificilmente alguém de vocês vai ter uma temperatura média, vai fazer os 7 dias e vai dividir por 7 ali, somar e dividir por 7. A maioria de vocês vai ter a temperatura média basal menos de 36. Isso é doença. Eu pego pacientes que a temperatura média dele é 35. Entende? E não pode, a nossa temperatura, a média dela deveria ser no mínimo 36,4. Quer dizer que eu vou ter horas que eu vou ter 37 lá, 36,9. É o corpo respondendo. E isso tudo tem a ver com a tireoide. Dizem alguns pesquisadores que no Brasil 10 entre 10 mulheres têm problema de tireoide. E que 8 entre 10 homens têm problema de tireoide. Que foi um problema. Eu fiquei 10 anos me tratando e ninguém me dizia que era tireoide. Era só a tireoide. Hoje, com R$16 eu compro hormônio e
Me tratei com 11 especialistas diferentes e não tinha. Descobri por acaso. E fazia todos aqueles exames. E tu faz essa média de temperatura, deu menos que isso, você não está bem. E a tireoide, ela mexe com todo o teu metabolismo. Sabe aquela pessoa que diz, mas se eu comer alface, eu engordo? Entende? E realmente, porque quando a pessoa faz uma restrição alimentar, uma dieta, para o nosso cérebro, lá no núcleo accumbens, centro de recompensa, núcleo estriado lá, o cérebro, quando você tira alguma coisa que você está acostumado, para o cérebro é perda. Ele está perdendo, há risco de vida. E ele atrasa teu metabolismo e vai mexer na tireoide. Dali a pouco a pessoa come alface mesmo e está engordando. A questão intestinal sempre. Eu digo assim, meus pacientes, se ele chegar com caspa, desculpe aqui, com bicho de pé, que antigamente a gente falava, que eu quero dizer que da cabeça ou a sola do pé, eu vou começar o tratamento dele trabalhando com o intestino e com a tireoide. Por quê? Porque um intestino inflamado, muitas pessoas têm síndrome do intestino irritável, leaky gut, que quer dizer intestino pingante, quer dizer abriu ali as junções do intestino e está indo para o vaso sanguíneo que deveria ir para o vaso sanitário e está indo para o vaso sanitário os nutrientes que deveriam estar indo para o vaso sanguíneo. E daí está vazando toxinas ali para dentro e o teu sistema de defesa vai tentar combater. E daí existe uma coisa chamada mimetismo molecular. Quer dizer, aquela molécula, aquela toxina que entrou, ela tem uma estrutura molecular parecida com algum tecido do teu corpo. Se for com a tireoide, o teu sistema de defesa vai atacar aquelas toxinas e vai atacar a tua tireoide. Daí vem a hipotireoidismo de Hashimoto, que é uma doença autoimune, certo? Que daí tem que ter certos cuidados específicos. Se for lá um tecido parecido com a tua junta, de repente vem uma artrite, uma artrose, uma rinite, entende? Então hoje nós temos cento e tantas doenças autoimunes e todas elas começam no intestino, com a saúde do intestino. A tireoide, se tu tem algum problema da tireoide, ela pode ter sintomas que se confundem com sintomas de 104, 105 outras doenças. Então quer dizer, como é que eu vou te tratar achando que é essa doença se o problema pode estar na tireoide? Então eu primeiro vou ver a questão da tireoide e depois a questão intestinal. E a partir dali, quando sobrar alguma coisa, que às vezes não sobra sintomas, mas se sobrar alguma coisa, daí eu vou mais especificamente, entende? Mas não tem hoje em dia como você fazer um bom tratamento para alguma demanda de saúde que a pessoa tenha que não entre o intestino. Tanto que o intestino é a tireoide. Tanto que nós temos aí vários livros publicados, Intestino Segundo o Cérebro, Intestino Cérebro Desconhecido. E a questão da fosfoetanolamina, que foi tão discutida na oncologia, o que o senhor tem a falar sobre isso? Eu, particularmente, acho muito, muito bom para certos tipos de câncer, não para todos. Outra coisa, a grande questão da fósforo é aonde você vai adquirir, porque tem muita coisa feita, como se diz, em fundo de quintal aí, dizendo que é bom. Então tem que ter procedência, certo? Mas nada é 100% para 100% das pessoas. A gente tem que ver as questões individualizadas, precisa uma análise, tu tem que entender de fisiologia para entender o que está acontecendo com aquela pessoa, tu tem que entender o histórico familiar daquela pessoa e principalmente hoje você tem que entender a questão emocional, porque a ciência da psicossomática, da metafísica da saúde, ela não explica isso. Câncer, ele só dá por 3 fatores: intoxicação, o que não deveria estar no corpo, mas está, mercúrio, chumbo, alumínio, flúor, cloro em excesso e outros metais pesados. Desnutrição, o que deveria estar no corpo e não está, vitaminas e minerais, por exemplo, magnésio. A população brasileira é toda carente de magnésio, porque o nosso solo é pobre magnésio. Nós não temos vulcão, né? Não temos águas vulcânicas, não temos, temos muito pouco magnésio, certo? Então, desnutrição e conflito emocional. Elas podem estar junto ou isoladas. E, normalmente, o conflito emocional é o mais forte. Você descobre o conflito emocional e trata, o câncer some. Eu peguei caso da pessoa estar com câncer de útero e câncer de pulmão, nível 2, estágio 4. O útero era um tumor só. E nós chegamos lá, a questão que houve uma traição e outra questão emocional lá do pulmão. Trabalhamos com aquela pessoa ali, ela já estava em tratamento paliativo, expectativa de 1 ano, 1 ano e meio de vida. Já fazem 6 anos, a pessoa está viva. Descobrimos o conflito emocional, tratamos, usamos babosa, usamos avelose, usamos curcumina, peperina, usamos fermentado de boa qualidade e tal, mas descobrimos o conflito emocional,